Vamos lá. Cuiabá 2, Criciúma 1, Botafogo 2, Fortaleza 0, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, Flamengo 1, Vitória 0, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 0, Bragantino 2, Bahia 0, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Juventude 1, Internacional 3. Cara, quantos gols a gente teve nessa rodada, cara? 3, 5, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 29 gols na rodada, uma média de 2,9 gols por jogo, é isso? Que é isso? 2,9 por jogo. Que é isso? Nenhum empate na rodada, 29 gols. Não tem como falar nada diferente de que o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, como é o título da live, né? Vamos lá. Jogo por jogo. Cuiabá 2, Criciúma 1. Cuiabá querendo respirar no campeonato, querendo se manter vivo, diferente do Atlético Goianiense, que venceu 2, mas já voltou a perder e tem 2 jogos a mais. Então o Atlético Goianiense praticamente rebaixado, para não falar que já foi rebaixado. O Atlético disputa mais 13 jogos. 13 jogos são 39 pontos. Só que desses 39, eles precisam fazer aí provavelmente uns 25 para não cair. Isso contando que com 43 o time não caia. Então, de 39 pontos, ele precisa fazer 25. É quase 66% de aproveitamento. No momento, 66% de aproveitamento tem o Botafogo e o Fortaleza. Então, o Atlético Goianiense, para chegar a 43, tem que fazer um aproveitamento de líder, de vice-líder. Então, eu posso colocar aqui que o Atlético Goianiense, a partir de agora, joga só pela dignidade, joga só pela honra. Porque, vamos falar sério, já está rebaixado. É claro que o futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas essa situação do Atlético seria a mais bizarra da história do Campeonato Brasileiro. Porque, cara, 25 pontos em 39 para um time que está em 20º e fez 18 em 75, é muito difícil de acontecer, tá ligado? Muito difícil, pô, falar, é impossível. Esse time do Vasco brigaria bem numa Libertadores? Cara, pra ser campeão, não. Agora, dependendo do grupo que pega, porque hoje em dia os times do Brasil sobram muito pros times dos países vizinhos que disputam a Libertadores, poderia. Agora, não pra ser campeão nem nada, tá ligado? O Vasco tá num processo de reconstrução. Sempre importante frisar isso. Tá num processo de reconstrução. Pra ser campeão, não briga. Óbvio que não, que não daria pra passar se pega um grupo fácil. Pra mim isso é claro que daria, pô. O Atlético Mineiro é capaz de passar, o Internacional é capaz de passar, o Atlético Paranaense é capaz de passar, o Grêmio passou, o Fluminense passou. Gente, os times brasileiros hoje estão muito à frente dos times de fora, cara. Quando os argentinos falam que a gente tá montando a Premier League das Américas aqui, não é à toa, cara. Não é um bagulho que, pô, a gente tá falando de sacanagem ou porque a gente quer hypar um produto que não tá crescendo. O Campeonato Brasileiro tá cada vez mais forte, cada vez mais poder de investimento. Eu cresci, tá ligado? Cresci vendo o Vasco catando refúgio de outros times, tá ligado? Quem não servia pro outro time, o Vasco ia lá e contratava e torcia pra recuperar o futebol no Vasco. Agora o Vasco tá aí, mano, pô, contratando jogador, pagando em euro, sei lá o quê. Eu não tô falando que o Vasco tá rico, mas tipo, o Vasco nem tá... Ele ainda é SAF, mas ele nem tá como empresa agora, ele tá só vivendo do modelo associativo e tá aí indo fazer outra contratação em milhões de euros. Os times que competem a Libertadores não tem essa bala. A exceção do River Plate, talvez um outro time da Argentina. Os caras não têm essa bala pra trocar, gente. Os caras não têm essa bala pra trocar. Pesei a mão em momento nenhum. Falei desde o início que não seria campeão, não brigaria por título. O que eu falei foi que dependendo do grupo que caísse, Cuiabá e Criciúma, como eu tava dizendo, o Cuiabá, uma vitória importante para se manter vivo. Renato, você fala que o Atlético Goianiense foi rebaixado e o Cuiabá, que tá com 3 pontos na frente, tá vivo? Mano, o Atlético Goianiense tem 39 pontos para disputar. Ele já jogou 29 jogos, só joga mais 13. Já o Cuiabá, hoje, chegou a 23 jogos. Então, ele joga mais 15. Ele tem 45 pontos a mais para disputar. São 6 pontos a mais que o Atlético Goianiense a disputar, sendo que ele já tem 3 a mais na tabela. Então ele precisa fazer 3 a menos, tendo 6 a mais para disputar. É difícil? Mas ao mesmo tempo que é muito difícil, ele tem mais chance de se recuperar que o Atlético Goianiense.
O Vitória perdeu para o Vasco e ele está numa situação mais complicada que a do Cuiabá. Se você olhar aproveitamento, o Vitória é pior que o Cuiabá no campeonato. O Vitória, nesse momento, ocupa a 18ª posição, um ponto a mais que o Cuiabá, só que com 2 jogos a mais. Já tem 25 e também está numa conta muito enrascada. Agora, a 17ª posição é que virou a briga. Por quê? O Corinthians ganhou do Flamengo hoje. Então, tá demonstrando que quer sair. Então, o bicho vai pegar até o final do campeonato. Mas voltando para o primeiro jogo. Se o Cuiabá, por um lado, venceu, o Criciúma, por outro lado, perdeu. O Criciúma tinha tudo para, vencendo esse jogo, que estava vencendo de 1-0, ia 31 pontos com 24 jogos, terminaria a rodada na 11ª posição, dava uma respirada legal, só que tomou um empate, tomou a virada, e aí, mano, já liga o alerta total, porque tá a 3 pontos da zona do rebaixamento. Certo que com um jogo a menos que o Corinthians, mas não deixa de ser 3 pontos, porque da mesma forma que ele pode ganhar o jogo a menos, ele também pode perder e não conseguir ajuda com esse jogo a menos na tabela. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Fortaleza é briga pelo título, né? Que eu tava vendo Corinthians e Flamengo. Botafogo e Fortaleza é briga pelo título. Então não tem nada a ver com rebaixamento. Se o Fortaleza vence, dispara, um empate mantém os dois do mesmo jeito, mas o Botafogo vencendo coloca o Botafogo na liderança, certo que eles têm o mesmo aproveitamento. Se o Fortaleza vence o jogo que ele tem a menos, ele passa o Botafogo. Dito isso, vitória muito importante do Botafogo que não deixa o Fortaleza desgarrar. Muito pelo contrário, passa o Fortaleza, porque o jogo a menos não é uma garantia de ponto, e vai mostrando, olha, eu quero ser campeão, eu quero ser campeão, eu quero ser campeão. O Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro, ficou com 1 a menos, fez 2-0. Estava indo a 30 pontos com 23 jogos. Nesse momento ele estaria na 11ª posição. Só que o Galo doido foi lá, fez 1, fez 2, fez 3, buscou a virada, fez 3 pontos, foi para a parte de cima da tabela, 9ª colocação, se manteve, né, na 9ª colocação e afundou o Grêmio, que no momento está na 15ª. E já não dá mais para trabalhar com aquele, tá com muito jogo a menos, porque, cara, ele tem 1 jogo a menos que o Fluminense e 2 a menos que o Corinthians. Vamos supor que vença um e perca um desses jogos, tipo assim, ele vai estar com 25 jogos e 30 pontos. Ele estaria atrás do Bragantino, na frente do Atlético Paranaense, que tem 23, provavelmente passa de 30. Se o Criciúma ganhar o jogo que falta, passa de 30. Juventude pode passar de 30. Então, o Grêmio se colocando numa situação um pouco mais chata. Cruzeiro fez o dever de casa. O Atlético Goianiense, como a gente falou, é o time que está ali só cumprindo tabela. Venceu 3 pontos, se recuperou depois de 4 jogos ou 5 jogos sem vencer. E ali, já subiu 2 posições. 5º lugar na tabela. Empatado com o São Paulo em pontos, aproveitamento, em vitória, empate, derrota. Só que tem uma diferença ali no saldo de gols. O saldo de gols do Cruzeiro é 8 e do São Paulo é 7. O Atlético Goianiense a gente já falou. O Corinthians, mano, o torcedor corintiano vai ficar puto comigo, mas continua numa situação muito chata. A rodada foi excelente, nem pelos outros resultados, mas pela vitória do Corinthians. Porque se você pontua, você chega mais próximo daqueles 43, 44, 45. Então é muito importante para o Corinthians o fato dele ter conseguido vencer esse jogo. Agora, é outro time que já tem 25 jogos, tem mais 13 jogos só por jogar. Se o Corinthians quiser fazer 43 pontos, ele precisa de mais 18. 18 em 39 é praticamente, tá ligado? Praticamente 50%. E 18 vezes 2 é 36. Então é um pouco menos de 50%, talvez. 47, 46. Não vou saber de cabeça. Mas se for 46, 47, ele continua precisando fazer uma campanha de 10º colocado para cima para escapar. Se for botar aí o aproveitamento do Vasco, é 47. Uma campanha de 8º colocado para cima para escapar do rebaixamento. Porque, cara, ainda é muito difícil. Só que tem um problema. O próximo jogo do Corinthians é fora de casa, contra o líder do campeonato, Botafogo, no tapetinho. O Corinthians vai sem Félix Torres, sem Kaká, sem o Charles, sem o Yuri Alberto
E acredito que não vá com desfalques por lesão, porque eu acho que dá tempo de se recuperar das lesões que os jogadores do Corinthians tiveram hoje. O Thales sentiu, outro jogador sentiu, mas eu acho que dá tempo, pô, com esses 10 dias aí que tem de intervalo, eu acho que é tranquilo. Vitória e Vasco. Mano, o Vitória precisava da vitória mais do que nunca, era uma final pra eles, só que o Vasco, mano, tá jogando tranquilo. Se colocou numa posição muito boa na tabela, numa crescente muito grande, desde que o Rafael Paiva chegou. E o Vasco foi lá e, mano, venceu mais uma. Eu volto a dizer, eu não tô pensando em briga contra o rebaixamento. O cenário do Vasco hoje não é esse, tá? Antes que fique, ai meu Deus, mas a mentalidade. Mas ao mesmo tempo que eu não fico pensando nisso, eu só quero que, o quanto antes, o Vasco bata ali os 45 pontos. Porque se ele bate 45 pontos na 32ª rodada, por exemplo, não tem chance nenhuma de uma tragédia acontecer e o Vasco pode dar a win para buscar uma posição mais alta. Quando você não tem chance de perder, é muito mais fácil e mais tranquilo para você angariar coisas mais altas. E o Vasco está lá. Nos últimos 15 pontos, o Vasco fez 11. Nos últimos 12, o Vasco fez 10. Então, é um aproveitamento muito alto. Ainda tem, né, um jogo adiado que é contra o Cuiabá dentro de casa. O Cuiabá que está ali muito afundado na briga contra o rebaixamento. E nesse momento, a distância para o Cruzeiro, que já chegou a ser, por exemplo, de 14 pontos nesse campeonato, tá em 7. Só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, se o Vasco vence o jogo a menos que ele tem, essa distância vai para 4 pontos. Aí, Renato, a meta é passar o Cruzeiro? Não. O Cruzeiro tá bem distante ainda. Não é isso. Eu só tô falando que, tipo assim, pra você ter uma noção da crescente do Vasco no campeonato. Ele pega um time que ele tinha 14, 13 pontos de distância e agora, quando tiver com a mesma quantidade de jogos, ele pode chegar até 4 pontos de distância. Já o Bahia, que tomou a virada hoje, ficou a 5 pontos do Vasco, tendo um jogo a mais, tá ligado? Um jogo a mais. Se o Vasco vence o Cuiabá em casa, claro, né? Se, é uma possibilidade. Ele fica a 2 pontos do Bahia. Então não tem porquê não sonhar. Claro que o torcedor traumatizado com os últimos anos fica querendo, tá, pô, beleza, já estamos afastando da zona e tal. Mas a real, mano, é que nesse momento o Vasco abre 9 pontos da zona de rebaixamento, tá ligado? E 7 pontos do 5º colocado. Então não faz muito sentido você colocar o Vasco numa briga na parte de baixo da tabela no momento que ele está mais perto do 5º do que do 17º. Fora que o 17º ainda tem jogo a mais que o Vasco. Então, eu acho que o Vasco tá dando muito orgulho, mano. Tipo, sem esse papo de pensar pequeno, o Vasco tá passando por uma reestruturação. Eu sempre falo aqui, em 2021 não subiu, em 2022 subiu na última rodada, em 2023 se manteve na última rodada, aí vem para 2024, parte de cima da tabela do Brasileiro até agora, uma Copa do Brasil de pelo menos quartas de finais com chance de chegar a semi, não tem como você não perceber a evolução do time dentro e fora de campo. Fluminense 2, São Paulo 0. Fluminense mais uma vez mostrando que não quer chegar no final do campeonato desesperado, tá ligado? Venceu mais um jogo, 2-0 sobre o São Paulo, foi a 27, continua ali numa zona muito incômoda, é uma situação muito ruim. Se não tivesse sido tipo aquele campeonato terrível no começo e essa crescente agora, se tivesse oscilando desde o início e tivesse nessa posição, ia estar incômodo. Então a real é que ainda está incômodo. Só que o ponto é que não parece tão incômodo porque a gente sabe como o Fluminense está jogando. A gente sabe como o Fluminense está bem, como o Fluminense está vencendo os seus adversários. E tem se acertou nas contratações, o Bernal, o Kevin Serna, o Cauã Elias, que é da base, tá dando conta do recado. Agora, teve a perda do André, né? Tem que ver como vai se acertar com isso direitinho nos próximos jogos. Já o São Paulo perdeu uma chance de pegar o G4 nessa rodada que o Flamengo perdeu e ele poderia empatar em pontos com o Flamengo. Eu acho que ainda ficaria na 5ª posição, porque o São Paulo tem um jogo a mais. Empataria em vitória, empataria em empate, empataria em derrota. Empataria em empate. Não, o São Paulo tem mais derrota. Mas aí teria 7, 13, 5. O São Paulo ficaria atrás. Mas enfim, estaria empatado em pontos
com o Flamengo se ele vence o jogo, só que ele perdeu. E aí perde a chance de estar avançando aqui. Mas o São Paulo tá... Cara, é foda, porque eu ia falar, tá vivo na Copa do Brasil e realmente tá. Mas perdeu o primeiro jogo em casa, né? Pro Atlético Mineiro. São Paulo que tá em busca do bi da Copa do Brasil, foi campeão ano passado. Perdeu o primeiro jogo em casa, que é um resultado ruim. Nada que não dê pra recuperar, mas perdeu o primeiro jogo em casa. Bragantino, que estava se colocando numa situação tenebrosa, não vencia desde 1916, foi lá e venceu o Bahia nos finalmente 50 minutos do segundo tempo. Foi a 30 pontos, respirou legal, se afastou da zona, abriu 5 pontos do Corinthians com um jogo a menos. Já o Bahia era outro time que, assim como o São Paulo, poderia subir posições e desperdiçou oportunidade. Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras eu não preciso nem falar, né? Preciso nem falar. Tá ali de bobeira, como quem não quer nada, já tá a 3 pontos do líder. Ah, não quer nada, tá de bobeira, eu tô morto aqui, 3 pontos do líder. Ah, sei lá o que, 5 jogos sem perder. 3 vitórias consecutivas, 9 pontos nos últimos 9. Então você vai desligando e o Palmeiras vai no caminho inverso, vai ligando. Já o Atlético Paranaense, que fazia uma campanha de 8º lugar para cima, já foi para a 12ª posição, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Esses jogos a menos dificultam muito para a gente avaliar. Mas ainda assim, começa a ligar o alerta ali. Porque ele ainda tem uma sequência difícil, ele pega o Fortaleza, que é o vice-líder, depois pega o Criciúma fora, aí pega o Flamengo fora, aí pega o Botafogo em casa, depois enfrenta o Corinthians fora de casa. Então o Atlético Paranaense tem uma sequência chata, disputa 3 competições, então o elenco vai ter que ficar se dividindo entre várias competições. Agora, se tudo der certo, o Vasco vai ajudar ele a concentrar no Brasileiro, se o Vasco conseguir segurar um empate ou vencer lá na Liga Arena pela Copa do Brasil. Juventude e Internacional. Cara, o Juventude se colocou definitivamente na briga contra o rebaixamento, porque não é um time com muitos jogos a menos, já tem 24, tá a 3 pontos da zona. 3 pontos com um jogo a menos é uma margem? É uma margem, com certeza é uma margem. Mas ainda assim é uma situação desconfortável e a gente sabe que o Juventude está se complicando, ainda mais depois de um começo que ele teve muito bom no campeonato. E o Internacional chutou para longe qualquer possibilidade, qualquer cogitação que colocassem do Inter brigar contra o rebaixamento, porque tem 22 jogos, enquanto tem time que tem 25. No momento ele tem 3 a menos que o Corinthians e 7 pontos a mais. Se ele ganhar um e empatar um dos 3 e perder o outro, ele faz 11 pontos a mais que o Corinthians, que é o primeiro na zona.